Vamos gravar um vídeo hoje, como prometi para meus amigos. É o segundo batismo no Brasil e como se iniciou a obra de Deus lá no estado de São Paulo, né? Lá no estado de São Paulo. Aconteceu, amados e caros irmãos, que quando Deus preparou que o servo de Deus chegou em Santo Antônio da Pratina, que houve o primeiro batismo, logo em seguida o inimigo ficou furioso e o padre da cidade contratou capangas e cangaceiros para tirar a vida do irmão Luiz Francisco. E Deus preparou que entre aquelas 11 almas que Deus tinha chamado, tinha ali alguém que Deus preparou, que esconderam o irmão Francisco ali ainda por vários dias, até o tempo determinado que o irmão Francisco chegou em São Paulo, na casa do irmão Francisco Espina. Na época, o irmão Miguel Espina era criancinha, era novinho ainda, era novo, né? E ali Deus preparou que ele ficou na casa do irmão, servo de Deus, e logo em seguida começou Deus a abrir as portas, né? Ali no estado de São Paulo, né? Vamos ver, tudo começou assim. O segundo batismo no Brasil aconteceu na cidade de São Paulo, na capital mais rica do Brasil, em um local chamado de Ponte Pequena. E Deus se comprazeu em chamar 20 almas para o engrandecimento da sua obra aqui no Brasil e no mundo. Houve profecia de Dona Povo que o estado de São Paulo, a obra de Deus, iria crescer tanto, e o Brasil ia ser a sede mundial desta obra gloriosa. E o irmão Francisco, em 54, escreveu uma carta e pediu para que ninguém caísse na tentação de comparar o estado de São Paulo com Roma. Aí, por ocasião do primeiro batismo em Santo Antônio da Pratina, no Paraná, o inimigo ficou furioso com o irmão Luiz Francisco, queria lhe tirar a vida de todo jeito. E Deus preparou que no dia 20 de junho de 1910, há 10 dias que tinha acontecido o primeiro batismo, Deus tinha chamado 11 almas, ele volta para o estado de São Paulo e chega na casa do irmão Francisco Espina, o pai do irmão Miguel Espina, e fica hospedado na sua casa, Rua das Graças, número 151, no bairro do Bom Retiro. Francisco chegou em uma barbearia e perguntou se por ali tinha algum protestante que ele queria dialogar com ele. E o barbeiro disse que tinha um cidadão chamado Ernesto Ionani, era também italiano, era evangelizador da igreja presbiteriana. E disse para o irmão Luiz Francisco que à noite ele iria ser o dirigente da sua igreja, e assim foi. Quer dizer, ele recebeu o irmão Francisco, conversou muito, se agradou dele e disse que à noite quem ia dirigir o culto era ele. O irmão Ernesto, né? Ele não era pastor, ele era dirigente da igreja. Ele auxiliava o pastor. O pastor era um cidadão chamado Seu Cavalhosa, o pastor, né? E assim sucedeu. À noite ele veio e atendeu. A esposa do pregador, o senhor Ernesto, se chamava Ângela Dias da Silva. E Francisco conheceu a irmã Amélia Berlengue. Aliás, irmã não, que ela não é irmã, ela era ainda uma senhora Amélia Berlengue, que era cega, e em uma oração familiar Deus liberta a cega, e foi uma operação maravilhosa, e logo Deus começou a operar as suas maravilhas. A Amélia Berlengue um dia foi visitar a sua cunhada
Amélia Janete, que morava em Santo Antônio, que morava em Santo André, estava enferma, que tinha levado um coice de cavalo. Sua situação estava muito ruim. A irmã Ângela Borleng lhe pergunta se ela acreditava em Deus, o Todo-Poderoso. Ela disse que sim. Ela lhe ungiu com óleo e logo ele ficou curada. Seu esposo, Antônio Janete, ao retornar à noite, viu a esposa curada. Que quando saiu, ela estava deitada sem se levantar. E como houve esta cura maravilhosa? E ela contou que sua cunhada orou por ela e Deus lhe libertou. E ela perguntou à irmã Ângela, me explica como fosse pode uma simples reza cura a minha esposa. E o que você fez com ela? Ela disse, olha, quem sabe te explicar bem direitinho é o irmão Luiz Franciscão. E manda chamar, e era também um italiano, e conversaram a noite toda. O pastor Carvalhosa, que era pastor da igreja presbiteriana do Brás, quando soube que o irmão Franciscão estava na direção do trabalho, lhe chama a atenção e pergunta se ele tinha trazido carta lá dos Estados Unidos para ser um missionário no Brasil. Ele disse que não. E ele mesmo já era a carta escrita em nossos corações. O pastor Carvalhosa disse para o irmão Ernesto que dissesse para o irmão Franciscão que ele era um falso profeta e estava enganando o povo e lhe proibiu de dirigir o trabalho na sua igreja. Porque, irmão, nesse tempo era o movimento pentecostal lá nos Estados Unidos. E chegou o conhecimento aqui do brasileiro que era um movimento de falsos profetas. Como dizia a Igreja Batista, a Presbiteriana também, né? Aí eles, com medo do irmão Franciscão, achavam que era um falso profeta. E na segunda noite que o irmão Franciscão veio congregar, o irmão Ernesto disse que ele era um falso profeta e que agora em diante ele estava proibido de congregar no meio deles. Franciscão lhe disse que não era um falso profeta. E pegou a sua Bíblia, seu inário e foi embora. E depois o irmão Ernesto entra numa grande tristeza de morte. Morte na alma. O irmão Ernesto logo fica doente na alma e manda sua esposa atrás do irmão Luiz Franciscão. Diga a esse homem que volte, que quer lhe pedir perdão. A irmã Ângela disse, você manda o irmão ir embora e depois manda ir atrás dele. Franciscão volta e retorna aos cultos na igreja do irmão Ernesto. O pastor Carvalhosa ficou uma fera de brabo e manda buscar o púlpito e os bancos. E o irmão Ernesto trabalhava em uma mercearia, uma marcenaria. E não foi difícil, né? Não foi difícil, porque do problema logo foi resolvido. Ele fez banco de caixas de madeira que tinha aí púlpito, e assim começou a obra de Deus no estado de São Paulo. Chega o tempo do irmão Franciscão retornar aos Estados Unidos, e ele queria ordenar o irmão Felipe Pavão como ancião, porque ele ia embora e tinha que deixar pelo menos um responsável pela obra aqui no Brasil, né? Mas não podia, porque o irmão Pavão não tinha recebido a promessa, não tinha a promessa do Espírito Santo. E foi-se embora. Ao chegar no Porto de Santos, São Paulo, tinha um aviso que o navio só iria sair depois de 15 dias. Ele voltasse depois de 15 dias, depois desses 15 dias, Deus preparou que o irmão Felipe Pavão e a família, sempre em constante oração, se implorando, Deus batiza o irmão Felipe Pavão com a promessa do Espírito Santo. Deus prepara de ser batizado com o Espírito Santo. Em 4 de setembro de 1910, Deus prepara um batismo especial, né? E nesse batismo especial, Deus batizou o irmão Ernesto
e o irmão Felipe Pavão. E Deus preparou que o irmão Franciscão deixou, tudo já era instruído, né, das coisas de Deus, como devia fazer, deixou tudo na mão de Deus e viajou para o Panamá. Este foi os primeiros, alguns, né, acontecimento maravilhoso que Deus preparou na cidade de São Paulo. E nossos irmãos na fé e amigos também, testemunhado, pessoa que gosta de alguns conhecimentos, que acontecimento que aconteceu na obra de Deus, né? Se dê um tiquezinho aí, né? Se alegrando aí, um joinha, né? Se puder, pode compartilhar o vídeo do velhinho e Deus vai dar a graça, de vez em quando a gente conta uma partezinha, né? Um pedacinho dos acontecimentos da obra de Deus, no Brasil e no mundo, porque agora chegou o tempo, irmão, de nós conhecer, né? Nós era criança, não sabia de nada, mas agora chegou a plenitude dos tempos, né? E agora a Irmandade vai se tornar sábia, vai conhecer as coisas, porque o inimigo também está furioso, né? Ele tem se levantado dizendo que a obra de Deus é uma seita, não sabe se ele fosse família, tá certo, tem família da 4ª geração desses primitivos, que até estão alguns usados pelo inimigo para querer desfazer a obra de Deus. Mas só que ele não sabe, amados irmãos, que um no nosso meio vale por 1000. E se você que está ouvindo esse vídeo, se Deus der a graça de você ouvir, você confirmar essas palavras que saem da minha boca, é a palavra de Deus, você confirmar, você vale por 10.000, porque eu e você vale 10.000, eu sozinho só 1.000. O Senhor na nossa frente, eu e você, é nós, aí somos mais de 10.000, tem força. Então você que Deus chamou na graça e crê na palavra de Deus e tem coragem, tem força de chegar nas redes sociais e defender o nome de Jesus Cristo, defender a sua obra, você vale por 10.000. Este é o vídeo de hoje. Deus seja louvado. E vocês todos ficam na paz de Deus. Amém.